Para falar sobre essa situação no estado da Bahia e sobre as ações do governo federal para resolver o impasse entre o MST e a Suzano, a gente recebe aqui na CNN Brasil, em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que está aqui conosco. Ministro, boa noite. Agradeço muito ter aceitado o nosso convite numa noite de sábado aqui em São Paulo para a gente poder conversar sobre essa situação. E vou começar justamente do que a gente já veio noticiando aqui. O senhor está em contato tanto com executivos da empresa quanto lideranças do movimento social. Já há algum indicativo concreto do plano do senhor de fazer uma reunião entre essas partes na próxima quarta-feira? O senhor propôs tanto para a Suzano quanto para o MST. Essa reunião vai de fato acontecer? Já há caminho para isso poder se realizar? Boa noite, Yuri. E boa noite a todos os telespectadores da CNN. Na última quinta-feira, eu fui procurado por um executivo, vice-presidente da Suzano, papel e celulose. E ele me pediu para fazer uma mediação com o Movimento Sem Terra, que teria ocupado 3 fazendas da Suzano, né? E eu procurei o MST e perguntei qual era a razão deles terem ocupado essa área da Suzano. E eles me disseram que em 2011 foi feito um acordo envolvendo 3 empresas para o assentamento de famílias e que 2 dessas empresas cumpriram o acordo e a Suzano teria cumprido em parte o acordo e não teria cumprido outra parte do acordo. E segundo eles estão há 6 anos tentando dialogar com a Suzano e não têm conseguido, e é por essa razão que eles ocuparam essa terra para provocar esse diálogo, né? Eu pedi a eles que pudessem sair da área, porque dessa forma a Suzano concorda em conversar com o MST. E temos uma reunião marcada para quarta-feira para que, saindo da área, Suzano, MST e o Ministério do Desenvolvimento Agrário possam recuperar os termos daquele acordo celebrado em 2011 para retomar o seu cumprimento. Só tem sentido nós termos um diálogo se os 2 lados cederem. De um lado, o MST saindo da área e, de outro lado, a Suzano retomando o cumprimento do acordo. Esse acordo tem também uma dimensão que o governo federal terá que cumprir. E, por essa razão, nós estamos, então, aguardando a resposta do MST, mas temos uma reunião marcada que, cumpridas essas condições, nós vamos nos sentar à mesa para retomar esse acordo e implementá-lo, para dessa forma ir construindo um parâmetro de diálogo para a solução de conflitos fundiários. Mas já há alguma sinalização do MST, ministro, de que vão sair antes da quarta-feira? Eles já deram essa indicação para o senhor de que vão desocupar essas terras? Yuri, eu estou aguardando esse diálogo. Hoje mesmo eu falei com o secretário de Agricultura Familiar da Bahia, deputado Osni, e também tive uma longa conversa com o secretário da Casa Civil da Bahia, que é o Afonso Florense, deputado Afonso Florense. E o deputado Afonso Florense terá um diálogo amanhã com o MST e todo o propósito nosso é cumprir essas pré-condições, né? Quais são as pré-condições? A retirada do MST até quarta-feira e também a Suzano recuperar os termos de cumprimento desse acordo para que a gente se sente à mesa e na próxima quarta-feira nós possamos iniciar o diálogo para a implementação daquele acordo que foi celebrado em 2011. Ministro, é claro que essa situação acaba envolvendo não só a situação das famílias sem terra, do movimento social, mas tem um impacto inegável
nas relações do governo federal, do governo Lula, com o setor agropecuário. O presidente Lula, inclusive, ontem esteve em Mato Grosso para entregar casas populares, mas também participou de reunião, se encontrou com representantes do agronegócio local, num esforço de aproximação com esse setor que majoritariamente tem uma rejeição ao PT. A gente viu quando houve esse episódio do MST, a Frente Parlamentar Agropecuária, que o senhor conhece bem, tendo pela sua experiência como deputado federal, se posicionou de forma dura em relação ao episódio. Queria uma avaliação do senhor do quanto esta ação do MST na Bahia compromete esses esforços do governo e do próprio PT em melhorar o diálogo com os produtores rurais, com o setor do agronegócio brasileiro. Olha, Yuri, o diálogo nosso com o setor do agronegócio brasileiro é um diálogo muito bom. Nós temos conversado com segmentos diferentes do agronegócio e buscado atender às suas demandas. Aliás, nesse aspecto, o governo Lula tem muita credibilidade porque ele resolveu todas as dívidas do agronegócio em 2007 e 2008 e foi o governo da história do país, juntamente com o governo Dilma, que mais investiu em equipamento, bens de capital no Brasil, implementos agrícolas, caminhões, etc., para o agronegócio brasileiro. E já nesse governo, nós estamos conversando com o agronegócio para atender todas as suas demandas. Aqui, nós temos que circunscrever esse conflito à Bahia, né? Ou esse conflito está na Bahia e nós vamos tentar rapidamente superá-lo para continuar tanto a política agrícola, que é da órbita de responsabilidade do ministro Carlos Fávero, quanto da política agrária e de agricultura familiar, que está na minha órbita no governo do presidente Lula. Por isso, não mudará o rumo das coisas, né? Mas mudará um aspecto. O aspecto que mudará é esse, de que diante de conflitos fundiários, diferentemente do governo passado, que paralisou todos os programas de reforma agrária, diferente do governo passado, que fechou os olhos para o problema da fome, diferentemente do governo passado, que permitiu trabalho análogo ao trabalho escravo, como foi encontrado agora no Rio Grande do Sul. Esse governo não vai jogar para debaixo do tapete problemas gravíssimos e tampouco vai estimular a violência, como o governo passado estimulou e hoje tem muita gente armada, prontas para agir com violência. Nós não, nós queremos desarmar os espíritos e resolver os conflitos de maneira adequada, dentro da lei, dentro da Constituição, mas garantir que no Brasil o povo, né, as indústrias, o agronegócio funcione bem, mas também aquelas pessoas que precisam de terra para trabalhar, que precisam de crédito para trabalhar, implementos agrícolas, assistência técnica, indução para a agroindústria, para a produção cooperativada, infraestrutura no campo tenham também. Nós temos que olhar o Brasil como um todo, Yuri. Não podemos abandonar nenhum brasileiro e nenhuma brasileira, né? Não podemos trabalhar dentro de uma polarização, né? A vida nas eleições, agora não, agora nós temos que governar para todo mundo. E governar para todo mundo é não fechar os olhos para os problemas brasileiros, encará-los e procurar a paz na sociedade brasileira e a paz no campo. Desculpa, achei que o senhor havia concluído, quase o interrompi. Ministro, falando em não abandonar ninguém, deixa eu trazer também o Rafael Cortes, que também é nosso convidado da edição do CNN Prime Time de hoje, para entrar nessa conversa também, fazer uma pergunta para o senhor, Rafael Cortes, que é cientista político. Deixa eu ver se ele já está com a gente aqui na tela. Pedro Beltrão, você me confirma? Opa, a gente teve problema. Então vamos lá. Rafael, deixo a palavra contigo para dirigir uma pergunta ao ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Boa noite, ministro. O prazer estar conversando com você essa noite. Ministro, eu queria fazer um questionamento um pouco na esteira do ponto do Yuri, nessa relação da agenda
do governo Lula com o agronegócio, né? E pensar esses conflitos na esteira dessa agenda mais ampla. Mais recentemente, o governo, à luz ali da questão dos combustíveis, propôs uma oneração da exportação do óleo cru como contrapartida por uma retomada gradual dos tributos. Isso acabou gerando no setor, pelo menos uma percepção de risco de que, eventualmente, esse caminho de oneração tributária possa atingir outras culturas importantes aí para o agronegócio. Eu queria que o senhor tivesse alguma indicação de que se é mais ou menos esse caminho e quais são as bases ali para a gente ter uma ideia de que o problema fundiário não vai se tornar de novo mais um dos elementos de gerar alguma crise de percepção, enfim, no momento, sobretudo que o agronegócio é um dos setores mais pujantes. Aí a gente viu o resultado mais recente do PIB, né? O agro tem uma perspectiva muito importante aí pensando nesse 2023. Mais uma vez, boa noite, um prazer estar conversando com você. Rafael, o governo, quando propõe a taxação da exportação de óleo diesel cru, é que o governo quer que o preço do óleo diesel no Brasil, para os brasileiros, seja um preço mais adequado, né? Mas isso é só isso, né? E, por outro lado, o governo está propondo a diminuição da taxação dos combustíveis renováveis, né? O etanol, biodiesel, todos esses terão uma taxação menor, o que é uma forte sinalização para o agro, né? Recentemente, houve uma discussão sobre a retomada da mistura do biodiesel no óleo diesel, né? Eu recebi semana passada, isso é uma sinalização forte para o agro, né? Quer dizer, hoje a mistura está em 10%, ela começou com o presidente Lula, 2%, 5%, 7%, 10%, chegou a 13% e o governo passado diminuiu para 10%, né? Então é uma sinalização forte. Evidentemente, para aumentar, é fundamental discutir com os vários segmentos, né? Recentemente eu recebi a Confederação Nacional do Transporte, alegando que um aumento na mistura pode provocar problemas nos motores, né? Então nós temos que fazer um diagnóstico bom para que não haja nenhum problema. Se isso tiver relação com a qualidade do diesel, nós temos que ter a melhora dessa qualidade para não interferir na qualidade dos motores, né? Então todo esse desafio nós temos que enfrentá-lo. Mas é uma sinalização forte para esse segmento, essas políticas. Pelo contrário, nós só tivemos boas políticas para o agronegócio no Brasil. Agora, a próxima delas será o lançamento do Plano Safra. É o Plano Safra que será lançado no mês de junho, que também é uma sinalização forte, né, que terá muito recurso. E, claro, como é que você ajusta o Plano Safra para melhorar, por exemplo, a produção de alimentos? O Brasil precisa que tenha muita produção de alimentos para cumprir o desafio que é alimentar o povo brasileiro, não é? Ao mesmo tempo, nós precisamos ter financiamento de máquinas, né? Uma questão que o presidente Lula, um programa que ele gosta muito, é o programa Mais Alimentos, que gerou recursos para o financiamento da compra de máquinas, né? Portanto, todos os programas que estão sendo feitos levam em conta o interesse do agronegócio, né? E assim eu não vejo assim que tenha tido qualquer política que contrariasse esses objetivos. Ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, falando com a gente sobre essa intermediação que o governo está fazendo entre MST
e a Suzano em relação à área ocupada na Bahia. Ministro, eu agradeço a participação do senhor aqui no sábado à noite. Sou testemunha de que o ministro tem palavra. A gente tinha que ter tido essa conversa um mês atrás, quando eu fui para Brasília, mas o ministro cumpriu aqui com o nosso combinado de poder fazer uma entrevista aqui na CNN e veio num momento bastante importante para a sua pasta. Agradeço mais uma vez e confirmando a reunião do dia 8 em Brasília com o MST e com o Suzano. Espero que o senhor também traga essa notícia em primeira mão aqui para os espectadores da CNN. Mais uma vez, obrigado, boa noite, ministro. Obrigado, Yuri, obrigado, Rafael, e uma boa noite a todos os telespectadores da CNN. Obrigado.